Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos sentir os guardiões já adentrando o nosso lar. Com espirais, retirando todas as energias que em cada lar estão, fazendo toda uma rede de proteção. E nós vamos buscar a sintonia com o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas. Buscamos a sintonia com o Luiz, com Eliamar e com todos os espíritos que estudam junto conosco. Para que assim possamos ter uma tarde de estudos, de muita paz, de muita harmonia, de muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, esse capítulo aqui, o 23, tudo que eu achava assim que era extremamente interessante da gente conversar, a gente terminou na terça-feira. Não que não seja aqui, mas aí eu gostaria de saber o que vocês preencheram. Anotar, tá bom? Nós paramos em por qual razão a senhora nos trouxe aqui? Quem Ai, quer ir para a tribuna da humildade? Eu não sei se eu consigo. Assim, eu estava pensando em fazer a leitura de um trecho do livro. Não, assim, quando eu falo isso, não, assim, ó, é para a gente ver se a gente, né, alivia um pouco hoje. A gente já não faz isso? A gente faz, eu acho, eu faço de vez em quando, enfio os pés pelas mãos, falo aquilo que eu não gostaria de falar, da maneira como eu estou falando. Então, a gente já faz isso, né? Mas, assim, sabe, eu Só estava parando. precisa aprender o equilíbrio. Mas eu falei assim: se a gente for parar para pensar, aqui a gente está tentando. Não é que a gente faz 100%, mas a gente já deu um passinho. Já faz quase 10%. Não. Eu acho que a gente faz uns 5 no máximo, assim, bem. Bem levezinho, bem leve, bem leve. Bem leve, assim, né? Mas, assim, se a gente for analisar, a gente se coloca, a gente pede desculpas, a gente vê um lado bom, mas a gente também vê o nosso lado sombra. Aí a gente tenta trabalhar com o nosso lado sombra. Para e pensa, porque às vezes a gente vai ver do livro, não, é só lá. Maria Rita, faz a leitura que você achava que era interessante, por favor. Tá mais para frente, bem Não tem mais problema. para frente. Não é? Página... Posso só falar Ô, Maria Rita, parágrafo? Maria Pode, Rita, só um claro, minutinho, claro. só um minutinho. Antes de você passar para frente, que eu tenho vários parágrafos que eu marquei. Logo depois da Por que razão, mais cedo ou mais tarde, tá. Humildade é o ato de amarmos como somos. Eu acho que eu estou tentando fazer isso, entendeu? Eu acho que isso já é um passinho, 0,1%, que é o começo para a gente realmente. Está bem quase no final do parágrafo, mais cedo ou mais tarde. O penúltimo parágrafo. Humildade é o ato de amarmos como somos. Se a gente se ama como a gente é, então a gente sabe que a gente erra, que a gente é falho, que a gente dá uns tico-tico de vez em quando, né? Então, acho que já é 0,1% da gente buscar isso daí, né? E assim, Virgínia, ó, não discordo. Não é verdade? É verdade, eu não estou discordando de você, não. É assim, sabe por quê? Já começou esse despertar porque a gente para raciocinar, a gente vai lá e busca, a gente já não dorme no 100%, a gente já passa aquele dia lá mastigando. Então, ali já tocou alguma coisa. Por quê? Ó, vamos voltar lá. A gente telefona para se desculpar.
Vamos lá, 20, 30 anos atrás, a gente faria isso? Não, Então, Não, eu chutava Tem muito mais razão. a pau da barraca, muito mais, muito mais. muito mais facilidade também. Era aquela coisa, falou alguma coisa, você já rebatia rapidamente, você não pensava. Agora a gente começa a raciocinar, né? Ó, só um parecer aí para a gente continuar. Nunca consegui ver você rebatendo assim no papufit, mas tá tudo certo. Se você fala, eu vou acreditar, né? Mas Não, dentro assim por exemplo, dentro do meu trabalho, eu não tinha tanta paciência assim no local de trabalho, às vezes com família, que depois que eu comecei a entrar, fui para a escola, etc., muitas coisas mudaram. Mas há 20, 30 anos atrás, eu era meia casca dura dentro do trabalho. quem não? Quem não atira a primeira pedra? É, Não, É, tudo certo. começo a pensar, eu falo, meu Deus. Mas mudou. Tá vendo? A gente está na tribuna da humildade, olha lá. A gente está falando da gente. Nós estamos na tribuna da humildade. Vamos lá, Isso. quem mais? A Maria Rita que Qual a vai falar função? agora. qual a função da tribuna? Assim, Sobretudo, encorajar os outros a se assumirem, ampliarem seu lento trabalho de desilusão, retirarem máscaras. Você achou? Acharam? você está lendo isso? É um Pera lá. pouquinho mais à frente. um pouquinho mais à frente, isso. Deve ser mais ou menos uma Sim. página e meia à frente. Achou? Achei. Encontrou, Leda? Hum, Existe um acompanhamento de Acompanhamento. especialistas terapêuticos de diversas modalidades, cujas qualidades morais são resultado de longo serviço de amor à dor alheia. 5 entre 25 integrantes do grupo de hoje são psicólogos e admiráveis estetas das ciências da alma, terapeutas psíquicos. Somente novatos a frequentam? Somente quem deseja vencer a si mesmo. Quer dizer, não existe mágica, né? Existe um trabalho, isso sim. E aí, voltando ao que a gente estava falando sobre o que é o espírita, né? O que é ser espírita? Você comentou, acho que na última aula. E aí eu lembrei do que o Sérgio falou uma vez, porque eu falava assim, eu acho que eu não sou espírita, não, porque se é só para seguir a doutrina, estudar os livros ou ler, ele falou assim, não, Maria Rita, eu discordo de você, porque espírita é aquele que faz o esforço para a sua transformação moral, para vencer as suas más inclinações. Eu acredito que a gente já esteja fazendo isso. Eu ainda não sou o top do espírita ou do cristão, ainda não. Mas a que a gente lê, né, são essas dicas, essas orientações ou instruções, enfim, para que tudo tenha um trabalho. A gente tem que ter um começo, mas somos nós que temos que decidir como que vai ser esse caminhar, né? Como que vai ser esse conhecimento, essa coisa de vencer a si próprio, né? Muito interessante. E o que a gente vem trabalhando no Pingo de Luz, para a gente vencer a si próprio, a gente tem que saber o que a gente vai vencer. Estamos trabalhando bastante forte no autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente sabe o que precisa vencer. Fora isso, são só tiros para o alto, né? Pode cair na nossa própria cabeça. Sabe, eu estava ouvindo outro dia, o que era uma palavra? Factoide, ou seja, é só ilusão. Se você isso não... É isso aí.
Você conhece? Porque uma coisa é você combater o que você fez. Outra vez é você se transformar para não fazer mais. Uhum. É completamente diferente. A primeira você está trabalhando no efeito. A segunda você está trabalhando na causa. Enquanto você trabalhar no efeito, é importante trabalhar no efeito para você não acumular novas dívidas. Quero deixar bem claro, né? Mas enquanto você está trabalhando só no efeito, você é uma pessoa infeliz, porque você está deixando de fazer alguma coisa que tem dentro de você. Agora, quando você trabalha na causa, você trabalha de uma forma feliz, porque esse trabalho vai evitar que você faça de novo, né? Não hoje, não amanhã, talvez não nessa encarnação, mas um dia vai chegar que você não vai mais fazer isso, Que porque você já você está fez trabalhando preparado. na causa, né? Algo mais? Eu tenho mais para frente, mas precisa ver se alguém não tem antes, né? Onde que é que você tem, Maria? Eu vejo essa É parte na... aqui, ó. Quando os espíritas desistirem dos estereótipos e elaborarem pela maioridade, segundo o Dr. Bezerra, temos 70 anos para a instauração deste período da maioridade. Aí, se a gente for fazer as contas, a gente está vivendo esse período agora. E aí, se a gente for parar para pensar no programa do Pingo de Luz que foi apresentado, a gente vivencia isso. Deixa eu esclarecer um pouquinho. Foi apresentado pelo Ruiz Seu Luiz, para todos nós, né? A gente não foi apresentado por eu e a Valéria. Nós somos simplesmente os mensageiros, tá bom? Então, para que não fique na ideia de ninguém que, olha, esse gosto do Pingo de Luz aqui é a ideia do Sérgio e da Valéria. Não, de jeito nenhum. Nós somos simplesmente mensageiros do que eles falam para a gente. e aí essa forma de trabalhar essa sempre esse olhar de tentar trazer um conforto, mas um conforto da mente, mas do coração, unir pensamento e sentimento. Então a gente sabe que é a espiritualidade nos mostrando um caminho para que a gente possa realmente se conduzir, né? Então eles têm guiado a todas as casas espíritas isso. Muitas se fecham. Por quê? Porque é mexer realmente, é ir e cutucar aquilo que está quietinho lá, é trabalhar com a nossa sombra, que muitas vezes a gente nem imagina. Então, é tirar aquilo que a gente está totalmente estagnado, no limite que a pessoa consegue, para vir essa transformação e se libertar realmente, e principalmente educar esse homem velho. Então, quando ele traz esse período de maioridade, nós vivenciamos esse período de maioridade. O início dele, né? Pelo menos. Mas aí já deve ter a gente já deve estar com uns 20, 30 anos nele aí já. Mas é a partir do momento aí que chegou a Covid que essa transformação começou a ser rápida, porque ou transforma ou sucumbe. Então, aí se a gente for parar para pensar, ó, esse livro foi escrito, acho que foi em 1990, né? 90 ou 99, um negócio assim. A gente já vinha, a Covid já estava com o quê? Não, a gente já tinha 20 anos, vamos falar, foi em 2000. A gente já tinha 20 anos, não andava, a Covid veio e deu impacto. Nós fomos, andamos um pouco, saímos de uma zona de conforto. E você vê que essa zona de conforto, na hora que a gente acha que vai voltar como era antes, ela te chama e fala aqui, ó, tô aqui. Sabe qual que é a questão que eu vejo nesse caso? 2005. Era muito mais simples para nós como era como era antes, né? Quem estava lá, seguia as regras, fazia o que fazia, levantava a mão, dava passe, ia na casa espírita. Bom, a gente estava fazendo o mínimo, mas estava fazendo, né? Vai fazendo. O que se pede hoje é muito mais, né? Por exemplo, o que a gente faz aqui?
Não tem mais a casa espírita para te proteger. Então você precisa criar o seu ambiente protegido. A sua proteção. Entendeu? E é isso que a gente devia fazer o tempo inteiro, né? Porque a nossa vida não é dentro da casa espírita. Eu sempre falei para as minhas turmas, a casa espírita é um laboratório, um ambiente controlado, onde a gente treina aquilo que aprende na escola, nos cursos que a gente faz. Porque a vida de espírita realmente é fora da casa espírita. É lá que você vai no dia a dia entrar em conflito com a sua família, com o seu vizinho, com o seu chefe, com o seu colega de trabalho, com a pessoa que está na rua, com o motorista que fechou. É ali onde que está o exercício real, né? A experiência real. A casa espírita é um ambiente controlado. É tão fácil você fazer, assim, não é tão fácil assim, mas é mais fácil você fazer dentro da casa espírita e pôr em prática tudo aquilo que aprendeu na escola, né? Porque você faz aquela cara de santo, né? Todo mundo faz cara de santo por dentro, pegando fogo, mas todo mundo com aquela cara de santo. Aí hoje, no trabalho que a gente realiza aqui, fala assim, olha, se você não trabalhar seu autoconhecimento e a sua transformação, no trabalho você não vai estar bem. Puxa, então eu preciso renovar minha casa. Eu preciso criar aquele ambiente da casa, né, ambiente bonito e protegido, no meu lar. Então não era isso que a gente sempre pregou dentro da casa espírita? Faz evangelho no lar para transformar o ambiente do nosso lar? Mas as pessoas não compreendiam com o que nós estamos fazendo agora. Nós somos obrigados a compreender, porque senão a gente vai sofrer. Ou a gente faz ou a gente não faz, porque se a gente fizer, nós vamos ter uma segurança. Se a gente não fizer, zerado, a gente vai ter invasão, invasão, invasão o tempo inteiro. Então, assim, só tem um caminho, faça. Porque na hora que você piscar assim, hoje não, tá. Pegados são os centros, né? Os trabalhadores da última hora somos nós. É abraçar isso e bora. E essa invasão que a Valéria fala, não é porque a gente não tem proteção. Claro que a gente tem proteção. A invasão acontece com a permissão desta proteção para que a gente acorde. Então, todos os desafios, as dificuldades que a gente enfrenta nos trabalhos que a gente realiza, a gente não deve olhar e falar assim, a gente não tem proteção. Não, tem que falar assim, é um alerta, olha, a coisa por esse caminho que vocês estão seguindo não está boa. Tem que trabalhar alguma coisa diferente, né? Algo mais? Valéria, aqui na página 366, quando ela Como é que começa o parágrafo? Porque tem gente que de PDF. como interpretar, ele fala como interpretar o trecho da Gênesis 17, item 32. Que ele leu aqui mais para frente. O Espiritismo não cria renovação social, nem culto espiritualidade no povo. A Terra avança paulatinamente para a maioridade na busca da noção abrangente de civilização. Essa maioridade humana requer uma doutrina tão clara quanto o Espiritismo. As pessoas se espiritualizam com ou sem o Espiritismo. É que ali, né, a conversa toda estava no quê, né? O Marcondes novamente colocando que o quê? A pureza doutrinária. A pureza doutrinária. Você tem que ser espírita. O espírita. Você tem que seguir, né, aquilo que está escrito. Qualquer coisa que sai do Pentateuco é heresia. Não, e aí é interessante, né? Que ele fala assim: tem espírita umbandista? Tem. Espírita católico? Católico? Tem. Católico tem. Como espírita psicólogo, terapeuta. Tem tudo. Você entendeu? E ele fala: não é ser espírita. Por quê? Porque na concepção dele, o que é ser espírita? É buscar essa pureza. Nem que essa pureza só esteja aqui, ó, na razão, e não aqui no coração. Preciso da boca para fora. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Mas na hora que eu tiver que agir, eu posso agir um pouco na frente do outro. Mas no meu dia a dia, no meu íntimo, isso não entra. Eu ainda não estou pronto para isso. Eu estou na filosofia, no ser.
E agora a gente tem que estar com os 2 pés fincados. Então, por isso que ela trouxe a Gênese, dizendo que na Gênese, vamos lá, vamos para Kardec, vamos lá, buscando o Espírito verdade, vamos fazer, não diz sobre o Espiritismo, não fala do Espírita, e fala do ser, né? Então, assim, é nessa hora que, assim, para você conversar com alguém que é extremamente ortodoxo, você vai utilizar essa base. Calma aí, tá tudo certo, eu entendo o que você está dizendo, mas então me explica o que está escrito aqui. E foi isso que ela fez com o Marcondes. Mas é interessante nessa parte aí, porque é o seguinte, né? A gente falar que o único que espiritualiza é o espiritismo, é dizer que o espírito que viveu na Terra não teve espiritualização nenhuma até a chegada do espiritismo. Isso é verdade? Não é claro que não. A gente vê aí, principalmente nas doutrinas orientais, um alto grau de espiritualização. Talvez não como a forma que a gente entenda, mas era um alto grau de espiritualização, né? Então, falar que o espiritismo é o que espiritualiza o homem, não. Ele dá um caminho um pouco mais lógico, mais racional, vem esclarecer um monte de conceitos que ficaram escondidos na Igreja Católica, por exemplo. Os padres, eles conhecem tudo isso, né? Eles estudam tudo isso. E a doutrina espírita veio popularizar esse conhecimento, esse negócio que ajuda a cada um a fazer uma melhor avaliação da questão religiosa, né? É que ela coloca, né? As pessoas se espiritualizam com ou sem o espiritismo. Isso. Né? Não tem... Esse é o grande... eu falo assim... Eu sempre me bati muito, desculpa, né? Assim, não com a filosofia. Eu não tenho problema com a filosofia. Mas eu tenho um problema daquele que quer impor algo que eu falo, você não está conseguindo nem fazer para você, então eu sempre me debater. Eu sempre tive essa dificuldade, né? De reforma minha, né? De compreender que era aquilo que podia ser. Algo mais? Eu tenho aí a próxima, 1, 2, 3, 4 parágrafos abaixo. Começa assim. Essa é a questão. O bem da doutrina. O homem realiza o que pode de melhor no seu conceito pela doutrina. No entanto, esquece que ela defende e prega o amor incondicional ao semelhante. Ama-se a doutrina e desama o alvo central dela própria, uma incoerência que precisa ser corrigida. Então, acho que esse é o ponto principal, né? No final das contas, né, o que a gente percebe muitas vezes é que a doutrina espírita fez a mesma coisa que várias religiões que tiveram até o momento, né? A Igreja Católica começou com a pureza, Igreja Católica não, o cristianismo, né? Com a pureza dos ensinamentos de Jesus, foi se transformando e foi virando uma religião com os mesmos tipos de erros que acontecia dentro do judaísmo. Não é verdade? Em termos de culto ao exterior, esse tipo de coisa. Aí veio a doutrina espírita em 1850. Nós estamos chegando à mesma coisa, né? Tal forma que, às vezes, em alguns lugares, você está fazendo o seu preparo e coloca algum elemento diferente, as pessoas param e olham para você assim, como se aquilo fosse uma heresia, né? Na realidade, a gente sabe que uma elevação, uma vibração, ela tem que partir do nosso coração, não da nossa palavra, né? Como já dizia, né, o velho ditado, né? A prece que é falada da língua, ela chega no céu da boca, no máximo, né? Já aquela que sai do coração vai para lugares mais altos. Uma das coisas também que eu vejo quando o Sérgio dá esse exemplo, né? Eu vejo, assim, Kardec, ele realmente, ele fez, na codificação dele, ele colocou a classificação dos espíritos.
para que a gente tivesse um conhecimento, Uma ideia, né? uma ideia. Mas essa classificação, que, muitas vezes utilizada por nós, na nossa pequenez, ela coloca algo que sempre, mas sempre me trouxe muita intranquilidade dentro de mim. E eu vou ser mais clara. Eu sempre vi os pretos velhos, eu sempre vi os índios, eu sempre vi, desde do início, eu trabalho há 25 anos, né? Vai fazer 26. Sempre vi, juntamente com os médicos, com todos. Mas eu sempre vi que existia, assim, uma hierarquia nossa, não deles, porque eles estão todos juntos, eles estão todos trabalhando, eles pegam o melhor daquilo. Aquela roupagem é uma roupagem que deu mais conforto para eles, que fizeram eles trabalharem mais a humildade. Mas podem ser médicos, podem ser cientistas, a gente não sabe. Mas se coloca que eles são menores do que aquele que tem um nome, vamos dizer assim. E é tão triste. Título, né? Um título, é tão triste porque eles não têm essa preocupação. Lá no plano espiritual, eles estão juntos, eles estão extremamente unidos. E a gente que está na Terra faz umas divisões, sabe? E quando você vai falar, né? Porque quantos e quantos alunos, que nem no nosso caso, que chega um mentor realmente é um preto velho, um mentor é um índio, Caboclo. é um caboclo, e aí tem aquela coisa assim, nossa, como se fosse a ralé. Então, assim, essa era uma das coisas que me faziam me debater muito, porque quem consegue ver, vê que são todos iguais. Eles nem esquentam. Eu perdia muito tempo defendendo. Era o ego, realmente, sabe? Porque aquilo já me esquentava a cabeça. Hoje em dia eu compreendo que, assim, perdi muito tempo nisso. Porque não muda. O que importa era o que eu via dentro de mim, do meu coração. Para mim é indiferente trabalhar o amor que eu tenho pelo Ruiz, que realmente é um médico, e trabalhar com o Zé, que não deixa de ser um médico. Ou com o caboclo, que ele falou o que é. O caboclo não diz o que é, mas não falta conhecimento. Então, assim, esses preconceitos não levam a gente a lugar nenhum. A gente fica rodando e não sai. E a gente não está com esse tempo nessa encarnação, não. Né? Tem que andar. Parar por aqui? Vamos. Nós vamos parar no "Isso me causa uma terrível insegurança".